Bom dia a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a reunião ordinária do Colégio Conselho Superior do Ministério Público, realizada nesse dia 13 de abril de 2012. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Excelência. Todos de acordo? Dispensada a leitura. Leitura de expediente de comunicações do presidente. Expediente encaminhado pelo Dr. Cláudio Soares Lopes, presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Ofício 531/2012, oriundo do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Encaminha cópia do acórdão lavrado nos autos de embargo de declaração em mandado de segurança 2010.002503, dígito 4, para fins de conhecimento. Memorando número 156/2012, Corregedoria Geral do Ministério Público, Dr. Nicolau Libório dos Santos Filho, corregedor, encaminha cópia do ofício número 011/2012, comunicando a inexistência de unidade de internação e semi-liberdade para cumprimento das medidas socioeducativas no município de Benjamin Constant. Memorando número 157/2012, Corregedoria Geral do Ministério Público, Dr. Nicolau Libório dos Santos Filho, encaminha cópia do ofício 05/2012, comunicando que no município de Irunepé não há unidades para cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade. Memorando 158/2012, Dr. Nicolau Libório dos Santos Filho, encaminha cópia do ofício 041/2012, comunicando que no município de São Gabriel da Cachoeira não há unidade para cumprimento de medidas socioeducativas de internação e de semi-liberdade. Ofícios números 045 e 047/2012, doutora Ana Cláudia Dal comunica o declínio de atribuição em favor do Ministério Público Federal referente aos inquéritos civis número 132/2010 e 014, 045, 044, 047 e 049/2011. Ofício 050/2012, a doutora Ana Cláudia Dal comunica a prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito civil número 140/2009. Ofícios 077 e 086/2012, a doutora Neide Regina comunica a prorrogação dos prazos para a conclusão dos inquéritos civis 030/2009 e 044/2010. Ofícios números 044, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052 e 053/2012, a doutora Carolina Monteiro Chagas comunica a prorrogação dos prazos para a conclusão dos inquéritos civis número 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 e 011 de 2011. Eu já verificar. Da 78ª Promotoria de Justiça. Ah, por nada. Por nada e muito obrigado. Ofício 075, 076/2012, a doutora Maria Gaspar, das Graças Gaspar de Melo, comunica a prorrogação dos prazos para a conclusão dos inquéritos civis 013 e 014/2011. Memorando número 028/2012, Dr. Antônio Mancilha comunica arquivamento da distribuição 153/2012. Comunicação dos conselheiros. Com a palavra a secretária do conselho, desse egrégio conselho, doutora Maria José Nazaré. Bom dia a todos, Excelência. Primeiro eu vou cumprir aqui a pauta. A primeira comunicação é que o recebimento, nós recebemos os autos do PAD número 487, 512/2011, que apura possível violação de dever funcional por parte do Dr. Edilson Queiroz Martins, que se encontra o relatório final à disposição de todos os conselheiros na secretaria. Outra. PAD número 487, 512/2011, que apura possível violação de dever funcional por parte do
Excelentíssimo senhor doutor Edilson Queiroz Martins, promotor de justiça. Sim, recebemos essa comunicação, né? E comunico ainda, e dou conhecimento a esse conselho, que veio para conhecimento, os seguintes procedimentos oriundos da Subjur. Tá? Procedimento administrativo 517346-2011, interessado Corregedoria Geral da Polícia Federal, o assunto é a denúncia de formação de quadrilha envolvendo o governador do Estado. Procedimento administrativo número 51004-2011-27467, interessado Câmara Municipal de Manacapuru. O assunto é relatório parcial número 001-2011. Procedimento administrativo número 493377-2011. O interessado é Elinor Glinca da Silva Tavares. É uma representação contra a Corregedora Geral do Sistema de Segurança Pública. Procedimento administrativo 463739-2011-1919, interessado a Associação dos Servidores da Fundação Alfredo da Mata, uma denúncia contra o abuso cometido pelo então secretário de Saúde. O procedimento administrativo 530-400-2011-38-425, interessado Manuel João Vieira de Vasconcelos e Edmilson Carneiro Neto, denúncia de crime de conclusão em prisão ilegal cometido pelo então delegado Dr. Jorge Pestana e outros. Nesse mesmo sentido, o procedimento administrativo 530-376-2011-38355. No mesmo sentido, o procedimento administrativo 530-432-2011, 38374. No mesmo sentido, o procedimento administrativo 530-385-2011. E ainda no mesmo sentido, o 530-419-2011, 38428. Por fim, também, ainda, contra o então delegado Dr. Jorge Pestana, o 530-434-2011, 307,50. Todos esses processos foram analisados corretamente pelo Procurador-Geral de Justiça, através do GAGE, e está sendo dado conhecimento a esse Conselho, porque, pelo que eu entendi, foram arquivados. É isso, senhor presidente? Em parte, Excelência, esses que a senhora leu, que se reportam a prefeitos Sim. do interior, são, na realidade, contra hoje, ex-prefeitos. O que fez a Subjur? Retirou cópia e enviou a parte criminal para a Promotoria de Justiça da comarca, para que avalia, já que a pessoa não mais detém a prerrogativa de foro. A parte criminal foi remetida para as respectivas promotorias de justiça. E essas peças que vieram aqui para o Conselho só para arquivamento. São as demais peças que não constituem, em tese, crime. Excelência, então talvez isso não tenha ficado claro na promoção de arquivamento, porque aí sim, se fosse a parte da ação civil pública de atribuição do PGJ, seria sim a atribuição desse Conselho. Mas não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. É só para conhecimento mesmo. Essa dos ex-prefeitos, sim. As que envolvem o eminente promotor de justiça é para que o Conselho dê autorização para instauração do PIC. Então elas deveriam ser distribuídas. Sim, sem dúvida. Então, lamentavelmente, não foi esse o entendimento. Mas, me rendo ao entendimento de Vossa Excelência, realmente, no caso do doutor Jorge Pestana, deverão ser distribuídas a um único relator. Sim, sem dúvida. E, a ser apreciado aqui, se instaura ou não o PIC. Dos ex-prefeitos, não. A parte criminal já foi remetida para as respectivas promotorias de justiça para que analise a questão criminal. Bem, antes de encerrar, e na parte das minhas comunicações outras, Excelência, eu queria trazer um assunto que eu acho interessante, o Conselho, é que, afora parabenizar a administração pelo início do Diário de Justiça Eletrônico, com isso eu acredito que todos os atos, que hoje estão bastante atrasados, só estão até fevereiro, por exemplo, nós vamos ter conhecimento dos atos da administração em dias, né? Isso vai ser ótimo para evitar que a gente fique encaminhando ofício, para solicitar coisas que, na verdade, a maioria das vezes já foram solucionadas. Não, né? sem dúvida.
é um avanço muito grande. Eu parabenizo já a administração, na pessoa de Vossa Excelência, por mais esse tempo lavrado. Né? E agora, antes que isso aconteça, eu me deparei há 2 dias atrás, na internet, com uma cópia do inquérito civil instaurado no caso do transporte coletivo, da paralisação, e da petição toda, mas o que me chamou a atenção, Excelência, é um fato que eu trago para análise do Conselho. Ao final, assina a promotora de justiça e a agente técnico jurídico. Como a lei da ação civil pública diz que o inquérito civil é instaurado e presidido pelo Ministério Público, pelo menos, eu estou disposta a ouvir a opinião de Vossa Excelência para a gente tomar uma posição, não poderia. Tá? Então, acho que é uma falta de orientação, talvez, deva-se conversar com a colega. Tendo em vista que isso é uma situação que não demanda nenhuma indagação jurídica, eu submeto ao Conselho uma recomendação, não só à ilustre promotora, mas a extensiva a todos, para que observem nesse sentido, já que essa é uma questão pacífica, né? Isso. Todos de acordo? Todos de acordo? Aprovado, então, a recomendação nesse sentido, doutora Maria José. Excelência, por enquanto minhas comunicações estão esgotadas. Mais alguém? Excelência, pela ordem, doutor Nicolau Libório Santos Filho. Pela ordem. Senhor presidente, apenas uma breve comunicação. A doutora Maria José esteve com a gente anteontem, nós estivemos reunidos para a gente implementar já o Cadastro Nacional. O Cadastro Nacional é produto da Resolução 78 do Conselho Nacional do Ministério Público, que pretende ter uma radiografia do Ministério Público no seu todo, em todo o Brasil. E o que é que nós fizemos? Como ainda o Conselho Nacional não definiu um programa, mas nós queremos nos antecipar exatamente na preparação desse trabalho, para que a gente não seja apanhado de surpresa. E de que maneira? A gente já está estabolando conversações com a ADA para migrar algumas informações que são importantes, que vão fazer parte desse cadastro. E com isso, a gente criando esse programa aqui, e tão logo a gente tenha essa formatação, evidentemente que isso vai ter que ser autorizado pela chefia da instituição, para que isso possa ocorrer, mas a gente está antecipando esse trabalho para que a gente não seja apanhado de surpresa. A colaboração veio exatamente de Rondônia. Rondônia já tem um modelo. A doutora Maria José, inclusive, é testemunha, verificou, e eles buscaram praticamente todas as informações, e aqui a gente só vai ter o cuidado seguinte: aquelas informações relacionadas a imposto de renda, a dependentes, algumas informações que a gente entende que não é do interesse da Corregedoria, embora, em princípio, o Conselho Nacional acha que ele vai ter interesse, mas, por enquanto, a gente prefere buscar apenas outras informações mais importantes. E um dos detalhes, que ao invés, por exemplo, de um membro, a gente ficar mandando ofício para perguntar se ele exerce o magistério, lá mesmo, nesse programa, no momento que ele abrir com a sua senha, ele já vai dizer sim, não, mudou de residência, ele pode preencher, então a Corregedoria vai ficar com menos trabalho para pedir essa informação, vai ser gasto menos papel e, logicamente, que o colega não vai ser importunado de vez em quando com um ofício perguntar se ele exerce o magistério. Comunicação feita. Mais alguém? Na verdade, Excelência, Dr. Roque. A minha manifestação, eu recebi um ofício da doutora Lucila, e está até escrito aqui como uma ordem do dia, eu acho que talvez até antecipando essa discussão, ela, para responder, ela comunica a convocação do doutor Igor, Igor Starling Peixoto, para a 48ª Promotoria de Justiça. O ato de convocação hoje, ele é um ato do Procurador-Geral e sofreu há algum tempo algumas modificações, etc, etc. Na verdade, nós estamos a curva completa pela passagem de todos os promotores pela convocação de um ano na capital, né? Nós estamos agora aí com o doutor Igor,
que praticamente é já do último concurso, etc. Eu confesso que eu já tenho dito isso várias vezes, não sou candidato a nada, meu negócio é batucada e o meu coração, né? Mas o fato é que a gente precisa olhar esta questão da convocação com muito cuidado, talvez repensar toda essa regra na medida em que todos já usufruíram desta regra. Ou seja, ninguém vai ficar pelo meio do caminho, nós vamos chegar ao final de um ciclo praticamente voltando para os primeiros colocados, que não vão ter interesse porque estão em Iranduba, praticamente. Mas o fato é que é um momento, inclusive, que nós temos para refletir sobre a forma de convocação, sobre até que ponto talvez o conselho ou o colégio, ou todos num consenso, estabelecermos um limite do número de pessoas que podem ficar convocadas. Sabe, porque me preocupa que é sempre os municípios mais distantes, os mais pobres e talvez os mais necessitados, os mais carentes de justiça, sejam exatamente os mais penalizados. Eles são penalizados por serem pobres, por serem distantes, por serem longe, e a gente acaba dando um tratamento diferente. Ou às vezes, os municípios que mais precisam de promotor são aqueles que menos têm a presença deles. Eu digo isso com muita clareza. Quantos anos nós passamos sem promotor efetivo em Coari? Um município onde tudo acontece, até envolvendo questões, o próprio Ministério Público se fez de forma constrangedora para todos nós naquela cidade. Então eu acho que é um momento ímpar, porque todos vão poder, tiver a oportunidade de usufruir desta convocação pelo período de um ano, ou seja, ninguém alterar a regra quando chegou a minha vez. Não. Nós estamos chegando no final da lista. Então, eu assim, conclamo todos os procuradores de justiça a refletir. Eu acho que o procurador-geral também deve refletir sobre o melhor mecanismo, né, de se fazer isso. Evidentemente, nós temos promotorias na capital que são inacumuláveis, eu diria. E acumular uma promotoria criminal é um crime, né? Diria com toda franqueza, ou seja, então nós temos que pensar no todo, pensar de que forma o Ministério Público possa servir melhor a sociedade. Quem está aqui em questão é a sociedade, tá? Então acho que o Conselho está nesse momento ímpar de refletir exatamente nessa situação. Só, na verdade, alertando que nós estamos fazendo a volta do anzol, e na volta do anzol este é o momento melhor, tá? É isso que eu tenho a falar. Senhor presidente, aproveitando que o doutor Rosa está colocando... Oi, Gabriel. Eu Doutor Libório, tudo bem. Exatamente para ressaltar um detalhe. 50 mil. Exemplificando, Isso. município Tá bom? de Urucará, comarca de Urucará. O promotor que pediu remoção para lá, de repente eu fui surpreendido com a convocação dele para Manaus. Se passou um ano sem promotor em Urucará. De repente um outro é removido para Urucará, ele queria ir para lá. Estava doido para ir para Urucará, conhecer aquela magnífica cidade. De repente eu sou surpreendido com nova convocação. Aí naquele famoso quebra-galho com a intervenção de Vossa Excelência, se designou um próximo de São Sebastião da Tumã para resolver algumas questões. Eu fui surpreendido agora com a revogação da portaria também. Me parece que o Urucará realmente, né, não está... Eu imagino a fama do corregedor lá, como é que deve estar. E o corregedor nasceu em Urucará, imagine, né? Quer dizer, de vez em quando as reclamações chegam à corregedoria e dá a impressão que a gente não tem um certo cuidado com aquele magnífico município, né? Então eu gostaria de uma atenção especial em cima dessa questão das convocações. Pode ser convocado? Sim, eu acho que sim, o colega merece. Mas tem que ver a situação em que é feita a convocação. Eu acho que... Como o Conselho indica ao Procurador-Geral, não seria o caso do Conselho, então, regulamentar essa indicação? Não, existe já o ato do Procurador-Geral, há um ato do Procurador-Geral... Recomendando que Eu vou contar um pouquinho essa história. Na minha passagem pela subinstitucional, eu fiz uma alteração. E sei do preço que isso levou. Porque achavam que eu estava beneficiando um grupo muito pequeno.
Na verdade, a regra era muito simples. Não entravam no rodízio os que estavam na quinta parte mais antiga. Ou seja, os colegas que estavam há 10, 12, 14 anos não precisariam entrar neste rodízio. Já estavam na capital, convocado, uma vez cessada a convocação, podiam voltar. Mas era um fato, era uma forma de trazer, para evitar isso. Por exemplo, nós temos um colega que tem 14 anos de estar no interior e um colega que tem 3 anos, 2 anos e pouco, já está na capital, passando um ano aqui. Entendeu? Para evitar isso, a gente fez essa regra. Obviamente, o primeiro ato do Dr. Otávio, ao assumir, foi exatamente revogar este, como um gesto político. Eu digo aqui, francamente, digo para o Otávio também, não tem menor dúvida disso. Porque deixam de ser 5 pessoas ou 6 pessoas convocadas, para possibilitar, inclusive, que o 70º também seja convocado. Isso, politicamente, é interessante para a administração. Não tem a menor dúvida. Agora, eu não sei se é interessante para a comunidade. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais... E outra coisa, a rotatividade na convocação é uma desgraça na promotoria. Quem já esteve na sua promotoria, onde passa... Aliás, o corregedor deve enfrentar isso diariamente. Às vezes, quantas vezes nós pegamos aqui uma situação difícil e no processo, nesse procedimento administrativo, neste inquérito civil, passaram 10 promotores. Você pode identificar quem você vai identificar como responsável pelo atraso? Nenhum, não tem como. O Conselho Nacional, doutor Roque, inclusive, fez o seguinte, questão de Coari. O Conselho Nacional queria que se apontasse um culpado. Não conseguimos encontrar o culpado. O Conselho Nacional não se convenceu. Instaurou um PAD para buscar o culpado. Gastou dinheiro, foi a Coari, ouviu vários promotores e chegou à conclusão de que era difícil apontar um culpado. E arquivou. Porque o culpado somos nós. Todos nós. Somos nós. Então, o que eu estou chamando aqui é uma reflexão que passa pela associação. É uma reflexão mesmo institucional. Eu acho que nós não temos uma solução na ponta da vara. Não se trata disso. Talvez a ideia de desconvocar o mais antigo seja a pior ideia. Mas a gente precisa ter um parâmetro um pouco mais firme nisso. Talvez estabelecer um limite máximo de promotor. Porque então não adianta fazer concurso. Nós já convocamos todos praticamente do último concurso. E talvez nós tenhamos que ter sempre concurso para atender esta demanda. E é muito bom ter promotor, é muito bom. Mas nós temos um limite financeiro que também precisa ser administrado junto com o número de promotores, o número de servidores, né? Porque vivemos um período de vacas gordas, mas as vacas... Quem já passou vaca magra aqui... Aliás, nossa vaca aqui já foi tão magra, para quem não é desse tempo, que a gente teve que fazer um brete, né? E segurar a vaca em pé, para ela não morrer. Quem passou aqui nos anos 90, começo dos anos 90, o Dr. Nicolau Libório sabe disso, das dificuldades com que passamos, em que a gente fazia cotinha para ir lá no DB, quando era distribuidora Bandeirante, para comprar a caixa de leite para distribuir para o preço sair mais barato. Então, para quem sabe o que é isso, sabe perfeitamente que administrar também não é só a nomeação, né? Porque para nós interessa para mim ter 2 assessores, facilita o meu trabalho, facilita o trabalho de todo mundo, mas a gente precisa garantir também a sobrevivência institucional, já que nós temos um 12º, nós não temos o poder que tem o judiciário de gastar além e depois bater na porta do executivo e ser atendido imediatamente. Então, chamo a todos para uma reflexão sobre esse episódio. Estamos na volta do anzol. Todo mundo usou do ato de convocação do Procurador-Geral. Então, portanto, ninguém pode se sentir prejudicado, né? Então, uma reflexão é necessária. Leitura da ordem do dia. Ofício 0184-2012, subscrito pela doutora Lucília Honório de Valois Coelho Silva, comunica a necessidade de convocação de membro de entrância inicial para responder pela 48ª Promotoria de Justiça da Capital, com indicação do Dr. Igor Starling Peixoto, em obediência ao artigo 43, inciso 14, da Lei Complementar 011/93. É exatamente desse tema que eu estava tratando, excelente? Sim. Mas o Dr. Igor preenche. E diga-se de passagem, nós não temos um número expressivo de pessoas convocadas, não. O número está próximo a 10, né? Evidentemente, esse número também acontece porque nós temos alguns colegas afastados e cujas atribuições precisam ser
desempenhadas por algum colega. Então, nada contra a convocação do doutor Igor, né? Hoje nós temos aqui em Manaus... Aliás, era interessante que o Conselho sempre tivesse a relação de promotores convocados, com um período inicial e previsão do término. Eu já vou providenciar isso. Eu acho que é importante até para enriquecer a discussão. Excelência, E não se trata aqui de... Só não consigo abrir, Excelência. Não se trata aqui de tentar prejudicar quem quer que seja, não, é de ter a responsabilidade da missão que nos foi incumbida. Alguém tem que desempenhar a função de conselho, às vezes alguém tem que desempenhar essa função de, infelizmente, julgar um colega, né? As pessoas esperam que nós sejamos justos e corretos, é isso que a gente tem que ser. Então, ter a responsabilidade de analisar essa situação também é nossa obrigação. Então, não há nada contra, eu acho que o doutor Igor está exatamente nesta linha seguindo a ordem de antiguidade, né? E, portanto, nós estamos chegando, para ter uma ideia, estão faltando ainda 5 colegas que estão fechando o período que fecham o período que já passaram o estágio probatório, né? Aí em seguida entra os colegas que já... É o tempo que eu levo esse pleito de Vossa Excelência ao Procurador-Geral em busca de uma solução. Não, eu sou favorável, inclusive, que os que entraram agora ainda sejam beneficiados pelo atual sistema. Não tem problema nenhum. Até porque vai acontecer isso. Ou seja, que as próximas convocações, 1 ano e 9 meses, eu acho que já cumpriram, eu acho que já estão passando. Alguém contra a indicação do doutor Igor? Não, Excelência, nesse mesmo sentido do conselheiro doutor Roque, só para dizer que é claro que até entendo mudar a regra agora, quando os outros já foram beneficiados, é uma coisa difícil. Mas que daqui para frente se analise que digamos que esse direito, vamos chamar de direito, porque é uma praxe que se criou, então está aí regulamentada, normatizada internamente, do colega vir ser convocado e ficar 1 ano aqui, tem que ser analisado sobre outro prisma, sobre o interesse público da comunidade, que vai permanecer quanto tempo, como se citou ainda há pouco, Coari, com aquele promotor itinerante, porque é impossível achar que um promotor, como outro dia eu ouvia uma colega procuradora falando de uma correição em Borba, que não tinha promotor há bastante tempo. Aí eu fui no lotaciograma. Borba, hein? Fui no lotaciograma e vi que o colega promotor designado para lá respondia por 2 outras promotorias, 28 a 29 na capital. Então era impossível achar que efetivamente ele poderia estar presente em 3 lugares, né? Então passa por isso, nós sabemos da dificuldade da administração, mas tem que pensar em como equacionar isso, talvez a condição que o judiciário usa seja uma alternativa, de cada titular, pelo menos, mesmo convocado, manter-se uma semana no interior. A convocação sem não prejuízo, ter prejuízo às atividades dele na promotoria. Seria uma forma de equacionar, respeitar o colega que precisa efetivamente também vir à capital, tratar de seus assuntos, se atualizar e respeitar também aquele cidadão interiorano lá de Japurá, né, doutor Libório? Urucará. Nossa metrópole do Médio Amazonas. Que necessita e fica, às vezes, sem juiz, sem promotor. Terra das É uma boa ideia, Excelência, que eu vou levar ao Procurador-Geral a questão de convocar sem prejuízo. Sem prejuízo. E aí ele tenta estabelecer uma pauta com o magistrado. Eu acho que é uma ideia muito boa. Certo. Interessante. Senhor presidente, eu gostaria, logicamente, que é um assunto que interessa a todos nós, de indagar a Vossa Excelência como é que estão as tratativas com a Corregedoria do Tribunal de Justiça para a gente verificar aquela questão dos procedimentos do PROCEAP. Sim, já falei pessoalmente com a corregedora para marcar uma data, estou só aguardando, que ela estava ocupada com a questão pessoal do casamento da filha, mas que tão logo pudesse já estaria marcando essa reunião com todos nós. Então, aprovada a convocação do doutor Igor Starling Peixoto. Eu realmente nada tenho contra a convocação do doutor Igor, só vejo aqui uma situação até meio esdrúxula. Ele está aqui na reunião extraordinária e está sendo removido para a comarca de Boa Vista do Ramos como único candidato inscrito.
Não é meia completa de ser removido para cá e removido ao mesmo tempo para a comarca de Ainda tem um problema. Boa Vista do Ramos. Não, e Boa Vista do Ramos Convocado e removido. tem um fator lá. Quem sabe já experimentar essa ideia de É a sem oportunidade. prejuízo. A Porque oportunidade. Boa Vista do Ramos, diga que nos últimos 4 anos é uma comarca É complicada. complicado. Tem prefeito de plantão lá, o prefeito assume, depois a justiça caça, depois assume, depois a justiça caça. Tem plantonista lá, o prefeito é plantonista. Há uma briga até de religião lá, o padre com o Vixe, prefeito que é Maria, pastor. Não diga uma coisa dessa. Eu gostaria de acrescentar uma situação. Doutor Libório. O promotor de Boa Vista do Ramos é o doutor Rodrigo, era o doutor Rodrigo. Ele pediu remoção para Urucará. Ele já não estava em Boa Vista do Ramos, porque ficava aqui muito com menos em aquela- Urucará. na equipe do doutor Bosco. Foi removido para Urucará. Também não ficou porque foi convocado. Aqui não abre. Mas o doutor Valber, que também anteriormente passou por lá, também foi convocado e a coisa ficou assim. Quer dizer, no momento, Boa Vista do Ramos, há muito tempo, tanto Boa Vista do Ramos Acho que como desde o Urucará, doutor Francisco. como o Boa nosso Vista, colega tanto Boa Chiquinho Vista foi do o Ramos último. como Urucará, são duas promotorias que estão sofrendo a falta de atenção. Vou levar tudo isso ao procurador-geral para que Eu nos acho dê que uma solução, então o logo último eu trago ao promotor a conselho. ficar lá efetivamente em Boa Vista do Ramos, que tem todos esses fatores nos últimos 4 ou 6 anos, tenho certeza disso, foi o doutor Francisco Lázaro. Francisco Lázaro. Lázaro. Foi o último promotor. Discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia. Era o Borges, aquele sobrinho do Vicente. Processos com vista ao doutor Nicolau Libório dos Santos Filho. Excelência, com a palavra. Há 2 com destaque, Excelência. Julgamos os 4 que não há destaque e deixamos o destaque para o final? Tá aí. Está aí na tela. Excelência, pode jogar. Tem mais para homologar, eu acho. São 4. Eu estou pegando. Tá. Tá aí. Então, primeiro, é o Esse aí, esse 57 Provetício, 35.211. E 35? 35.211. Documentos 52, 51, 64. Ele, com relação ao PROCON, é o manifesto pela homologação. E o 17 de 2011. Excelência, Excelência, não tem como a gente se localizar. Peraí, vamos só dar um. Pelo nome das partes, Excelência. Excelência, eu acho que a gente Aqui, eu vou mandar nós uma poderíamos pauta. homologar esses Todos os que não têm. não tem asterisco. Mas, peraí, eu acho que alguns aqui, se não colocar estrela, é por isso que eu tenho um caso aqui, inclusive, que eu acho que a gente tem que... O senhor vai colocar a estrela no seu processo. Não, Vossa Excelência quer colocar a estrela no seu parecer? Ô, você tá vendo? Eu tô com- Pois não. Olha, Botafoguense sofredor. Valdeci Assis de Souza, reclamar PROCON, suposta má qualidade de prestação de serviço no PROCON de Manaus. Esse eu fui pelo arquivamento. Perfeito. É, localizaram esse? Qual é? 2011, 17 de 2011. interessado no Ministério Público, Unidade Básica de Saúde Familiar. Nós temos um. Suposta ausência Qual é? do Programa de Saúde da Família. Também não tem estrela. Tá. Tem um que a doutora Maria José me colocou uma estrela. Estrelou. É a questão que a doutora Maria José me falou até há pouco instante, da eletrofera. Eletrofero. Estava ali aparecendo. Senão, foi até o doutor Hamilton, que assinou. Né? É fácil, Excelência, eu defendo esse aqui. Não, eu vou colocar, mas eu vou dizer o seguinte, já estou dizendo que eu não vou mudar. Sim, Então, Excelência. É o seguinte, apurar a suposta prática de infração, aliás, de ilícito penal, que na apuração pelo GAD não foi detectado. E com isso, como não vislumbrou prática de crime, então entendeu que não era o caso de remeter. E aí eu concordei.
Né? Então fui pela homologação. A doutora Marizé discorda, mas eu mantenho minha posição. Com a palavra a doutora Marizé Nazaré. Excelência, o corpo da própria do relatório do ilustre conselheiro diz assim, terceiro parágrafo. Dos exames dos fatos, a assessoria do GAGE, para onde os autos foram remetidos, manifestou-se pelo arquivamento do presente procedimento em função da não existência de indícios mínimos de materialidade que pudessem ensejar em caso o início final. Ok, acho que isso me basta. Então, o assento número 9, aprovado por esse Conselho em 28 de novembro de 2011, diz o seguinte: em atenção aos princípios da obrigatoriedade da ação penal e do promotor natural, as peças de informações ou procedimentos de investigação criminal conduzidos no âmbito do Ministério Público que concluírem pelo arquivamento devem ser encaminhados aos juízes competentes, via setor de distribuição, Tribunal de Justiça do Amazonas, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, na forma do 28 do CPP. Não sendo atribuição deste Conselho Superior do Ministério Público qualquer análise de mérito ou manifestação final de arquivamento. Nós já discutimos isso em reuniões passadas desse Conselho e nós concluímos que nós não conhecíamos, até porque o Procurador-Geral de Justiça, que é quem assina essa promoção de arquivamento, tem atribuições suficientes. Ele, sim, tem todas para arquivar, distinto de nós, o Conselho Superior. Então, o que está se discutindo aqui não é esse caso, é essa situação para todos os processos, nesse sentido, em que se apure ilícito penal oriundos do gabinete do PGJ. Era isso, Excelência. Mas a questão que, pelo que a senhora leu aí, estou aqui com parecer, mas que a assessoria vislumbrou e foi acatada, é que não havia crime. Sim, Excelência. E o assento nosso diz... Nas declarações não havia crime. Sim, Excelência, mas o assento diz que nós não temos atribuição para arquivar qualquer indício. O deputado Luiz Castro e Luiz Lobo. Não, eles são denunciantes. Investigado é o Alcione Pignata Bonfim. O cara de uma fundação aí, que tem toda uma Não, história. para aí eu não estou entendendo. Então não estou entendendo. Então não caberia o Procurador-Geral pedir arquivamento. Aí também, então, eu tinha entendido diferente. Então. Eu achei aqui, pela... Não, mas foi distribuído para ele como um processo. Não, mas aí a investigação é dele. Quem investigou? Quem mandou para o Procurador-Geral? O doutor Roque tem razão. Eu achei que teria ido para ele. Por que eu achei que era o deputado? Porque bem aqui está escrito que é ele. Quer ver? Na essência, tratou-se de representação em face de então deputados estaduais Luiz Castro e José Lobo, por suposto favorecimento de grupos criminosos que se reuniam para invadir terras alheias. Era o deputado. Porque senão, por isso que foi para o Procurador-Geral. Correto. É atribuição dele. Vossa Excelência tem o parecer aí, não? Tem. Então era contra o deputado. Era contra o deputado. Era contra o deputado. Como vota o doutor Públio? Excelência, nós já discutimos isso aqui, que quando é prerrogativa, quando é atribuição, melhor dizendo, do Procurador-Geral de Justiça, não precisa encaminhar ao Judiciário. Não. Provavelmente a gente já decidiu isso aqui. Não, Então, com acerto, relator, o doutor Libório, porque só vai para as varas, para o controle do Poder Judiciário, aqueles que não sejam atribuição do PGJ. Por causa do 28, só tem lógica o 28 do CPP, quando se trata de promotores de justiça ou outros procuradores que não o PGJ. Doutor Caio, deixa eu lhe auxiliar. A doutora Marizé entende que o PGJ não precisaria mandar para cá, isso, não é isso? Era aquele só pelo não conhecimento. Pelo não conhecimento. Como aqueles que eu li hoje, dando conhecimento. Mas fica arquivado aonde? Lá Ele mesmo. Sim, Não, tomamos conhecimento e pronto. Olha, para não... Na verdade, o problema é o seguinte, só para não complicar, entendeu? Para não complicar, porque é simples. É para não conhecer, eu mudo. Não conheço também.
toma este encaminhamento para cá como peça de conhecimento. Retorna ao Procurador-Geral para que conhecer arquivar lá. técnico nosso é É que o não nos conhe- cabe decidir, mas tomamos o conhecimento como informação a este órgão colegiado. Tomando conhecimento? Não, estou dizendo assim, nós não conhecemos a matéria, Tá. mas nos sentimos informados sobre o arquivamento. Pronto, para não Eu usar- prefiro não vamos- completar. Não conhecer. Eu me lembrei do julgamento de ontem no Supremo, que queriam acrescentar o confeito no bolo. Aí o ministro Marco Aurélio disse, não, eu mantenho o meu voto inicial, porque já queriam acrescentar detalhes e tal. É melhor o seguinte, a doutora Maria José, ela entende que não conhece, então vamos lá. Pronto. Normal. Perfeito. Então, Excelência, eu não conheço. Nem eu, pronto, eu mudei. Pronto. Mas se não conhece o arquivamento. Mas, Excelência, eu vou prosseguir aqui, porque tem um aqui que não deveria ter, esse não deveria nem ter chegado ao Conselho. Eu não sei por que chegou, mas chegou. Eu vou resumir, para não cansá-los, eu vou resumir. Lamentavelmente, eu ainda estou dependendo de um técnico. Eu tenho tentado segurar bastante e analisar, mas a pessoa que analisa lá, o Ronaldo... Eu vou ele não tem resumir o informação seguinte. jurídica. É difícil. Dois promotores teriam praticado, supostamente teriam praticado mas- ilícito. Doutor Libório, ainda com relação ao anterior, É, eu estava lendo aqui o posicionamento do doutor Lincoln, que fez o parecer. Ele assevera, e está na lei realmente, que essa promoção de arquivamento necessariamente tem que ser homologada pelo Conselho. Não só conhecida. Dá conhecimento ao Conselho. O Conselho tem que homologar. Diga aí, Excelência, o texto Vamos, legal. vamos apenas raciocinar. mas excelente, dentro do raciocínio da doutora Mazé, que teria suposta prática de ilícito penal, Não é o caso. não sei, entendeu? Não, se a gente entender que não há e que Não é o caso. Conselho Foi, precisa- foi verificado pelo GAS, pelo assessor, então assessor do GAS, doutor Lincoln, que não havia É o conduta posicionamento criminosa. inicial que eu coloquei. Sim. Não havia o crime e o procurador-geral acatou. Excelência, E só mandou uma para o pergunta Conselho prática. homologar. Uma pergunta prática. não- Se nós não homologarmos, o que acontece? Absolutamente nada, porque o procurador-geral é o único que pode decidir este tema. Mas ele não pode desconhecer desse conselho e Veja, já que Excelência. não houve homologação daquela Excelência, decisão Sim, mas qual é a dele. consequência prática? Alguma coisa. Nada. Funciona assim. Me permita uma parte, Excelência. não? Olha, Por que não? me permita uma parte que vai esclarecer. O Pois dispositivo não. citado pelo ilustre signatário do parecer, doutor Lincoln, diz o seguinte, inciso 17, não é isso? 43, inciso 17. Isso é função do... Compete ao Conselho. Nossa. Inciso 17. Homologará a promoção de arquivamento de autos de inquérito civil ou peças de informação. Que é o caso. Sim, peças de informação referente à Inquérito ação civil. civil Ao pública. inquérito civil, perfeito. Sempre. É isso que eu digo. Exatamente. Não sendo isso, não é atribuição nossa. nossa. Acessar aqui, Excelência, também uma discussão que houve no Supremo, quando o Procurador-Geral da República, entendendo que um deputado federal ou um senador não teria praticado uma conduta criminosa ou não havia configuração do crime, encaminhou o pedido de arquivamento ao Supremo. O Supremo disse que não queria saber daquilo, porque qualquer decisão do Supremo era inócua, porque ele ia forçar quem a denunciar se o Procurador-Geral da República era o único que teria condições de denunciar os senadores. Você permite, doutor Roque, Complementando isso, olha, Excelência. É uma tanto questão que eu diz entendo aqui, assim, até discutível Excelência, aqui só o nesse texto da nosso lei. caso do 17. Me permita porque- só concluir, porque o texto da lei diz o seguinte, que se o Conselho não homologar, o que o Conselho pode fazer? Aqui diz, para provar que não é daqui, designará outro órgão do MP para prosseguir ou ajuizar a ação civil. Refere-se à ação civil pública, Excelência. Presidente, eu tenho, sexta-feira passada, até infelizmente está no meu computador lá do meu gabinete, essa decisão do Supremo, inclusive isso é da época do Veloso, já são até antigas, tem umas 2 ou 3 decisões que eu já até calculei, que é exatamente isso, que é desnecessário fazer a remessa dessas peças. Como está lá, eles até
a reconhecem, né? Porque só tem duas hipóteses em que o Procurador-Geral da República, no caso, por simetria, o nosso Procurador-Geral, faria remessa até ao próprio Poder Judiciário. É na hipótese de que ele entender que há prescrição ou então que há atipicidade da conduta. Aí o controle é do Judiciário, é isso que entende o Supremo. Mas se a questão é apenas de falta de elementos, né, ou não há provas, ou não existe a prova, ele pode arquivar na sua própria instância, né? Mas nós estamos enxugando gelo. Eu acho que não tem consequência para homologar ou apenas conhecer, vai dar no mesmo. Só que a gente pode orientar para o futuro que não há necessidade. Eu acho até que é bacana a deferência do Procurador-Geral comunicar ao Conselho. Certo. Eu acho interessante, mas que fique como comunicação. Então o relator retromarchou e apenas conhece como uma comunicação do Procurador-Geral. Mera informação. Mera Ok, Conhece ou não conhece? Então ficamos Uma na unanimidade, deferência, excelência. uma deferência especial do seu procurador. Mas, senhor De acordo, excelência. senhor presidente, esse aqui Nesse sentido. é o seguinte, vamos fazer o resumo. Dois promotores, eles foram, em princípio, denunciados por suposta prática de infração disciplinar e também suposta prática de crime. Muito bem, veio para cá, para a corregedoria, se tentou iniciar o procedimento, mas aí lá para as tantas, a Procuradoria da República entendeu que não era nossa e pediu. O Procurador-Geral da época imediatamente remeteu. Muito bem. Só que a pessoa que denunciou aqui, denunciou também no Conselho Nacional. E o Conselho Nacional perguntou o que vocês fizeram. E eu respondi, eu mandei para o Procurador-Geral que ele para instaurar o PAD. O Procurador-Geral, diante da solicitação da Procuradoria da República, remeteu para lá. Bom, como não tinha sido feito ainda nada, o Conselho Nacional instaurou lá. Resumo, o Conselho Nacional decidiu, por fim, instaurar um PAD e decidiu também remeter à autoridade aqui, à chefia da instituição do Ministério Público, para que, tendo vislumbrado prática de crime, que fosse adotado o procedimento. Qual o procedimento vai ser adotado? O PIC. Muito bem. Como isso ocorreu, o Procurador-Geral resolveu, então, remeter ao Conselho Superior para apreciação, que eu acho que seria até desnecessário. Conversei com Vossa Excelência sobre isso já. E eu, por coincidência, fui E o meu entendimento é o seguinte, porque toda vez que se algum membro da instituição supostamente pratique um crime, o que tem que ocorrer? Tem que ser remetido imediatamente à chefia da instituição Procurador-Geral para que ele prossiga nas investigações. Por sinal, o Colégio de Procuradores recentemente já reuniu para debater sobre isso, num episódio, inclusive, que houve uma denúncia, sem que o colégio adotasse, fosse ouvido ou coisa semelhante. Se o Procurador-Geral utilizasse uma investigação interna aqui e o problema foi que ele teria aproveitado simplesmente uma investigação policial, isso foi motivo de polêmica na nossa instituição, e inclusive fora da instituição. Com isso, em resumo, o que está aqui é que o que o Conselho vai fazer neste momento, se a atribuição é do Procurador-Geral para instaurar. Então, eu estou concluindo a minha manifestação no sentido de que, ante a ausência de atribuição do Conselho Superior para tal mistério, eu voto pelo cumprimento do que dito o artigo 116, parágrafo único da Lei Complementar 011/93, combinado com o artigo 41, parágrafo único da Lei 8.625, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e pela consequente remessa do procedimento administrativo ao senhor Procurador-Geral de Justiça, a quem compete dar prosseguimento à apuração de indício de penal para a adoção das providências que entender pertinentes. É a minha manifestação. Questão de pique. Certo. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Eu não entendi como é que ele foi parar aqui, mas... Não, porque foi remetido para o Conselho, para cá. para que o Conselho se manifestasse a respeito. Mas quem remeteu esse? O Procurador-Geral remeteu. Coincidência, eu fui...
O PAD sim, mas Aí o caso seria de PIC, não de PAG. Não, Aí é crime. porque o PAD tramita lá. Pique não. O próximo, Excelência, esse com a estrela de quem? Dele próprio. Estrelado, né? Estrela solitária. Lembrando os velhos Esse tempos, aqui né? foi estrelado, mas me parece que a estrela sumiu. Porque quando eu percebi a estrela, eu entendi o seguinte. Mas nesse caso aqui, o promotor tentou apurar, não encontrou. Tentou fazer contato por telefone, também não encontrou. Ele resolveu arquivar. E a doutora Maria José me estrelou, nos termos da resolução 548, o artigo 10, parágrafo 1º, porque ele teria que fazer pelo menos o seguinte: ou publica no órgão oficial, da imprensa oficial, ou no quadro de aviso. E ele não cumpriu essa parte. Eu não vou vai ler discordar, mesmo, mas tudo doutora bem, Maria né? José, nos termos da resolução ela tem razão, e eu acatei e mudei o parecer, e é dessa forma que eu venho. Tá, todos de acordo, Retornando à então? origem para que ele adote essa providência. Todos de acordo? E olha que sou o rock estrela, hein? Aprovado. Mas tem um outro aqui que eu vou resumir. Não, esse não foi estrelado. Me parece que o doutor Caio até me estrelou também. Foi? Mas eu devo dizer o seguinte, e no caso aqui é o seguinte, eu vou ler o início. Visando apurar a notícia divina do diretor-presidente da Amazon Prev de maus tratos à idosa, a senhora Maria da Costa Cavalier, pensionista daquele fundo previdenciário, fato vislumbrado em procedimento administrativo da Amazon Prev, juntado aos presentes autos, folha tal. A denunciante, senhora Neurilene, afirmando ser sobrinha da referida idosa, informou que esta foi colocada pela filha de nome Sirlene dentro de um automóvel de praça táxi para ter como destino o endereço da irmã idosa e mãe da denunciante. Bom, em resumo, ela foi levada para o município de Tabatinga. Muito bem. Acontece é que o colega, o promotor na origem, ele fez uma colocação de que a dona, essa senhora, ela se encontrava em lugar incerto e não sabido na cidade de Tabatinga. Bom, se ela se encontrava na cidade de Tabatinga, assim, incerto e não sabido, me parece que não combina, né? Então, por isso, como existe uma referência a Tabatinga, eu fiz uma promoção no sentido de, considerando que a filha declara que a idosa encontra-se em Tabatinga, tendo em vista que não foi possível verificar a situação atual da mesma, justamente por se encontrar em local incerto e não sabido naquele município, eu voto pela não homologação dos presentes autos e pela devolução ao promotor de justiça, doutor Mirtil Fernandes do Vale, para que faça diligência no sentido de ter conhecimento se houve ou não a liberação dos valores do benefício da pensionista, que foi solicitado, bem como sobre a existência de eventual recadastramento da referida senhora de um citado fundo previdenciário, que aponte seu endereço atual no município de Tabatinga. Ele vai adotar providência, ou ele busca essa informação junto ao promotor de Tabatinga, ou ele adota qualquer tipo de providência. O que não pode é ele dizer que se encontra em lugar incerto e não sabido, na cidade de Tabatinga. Então, é como vota, Excelência. Todos de acordo? Senhor presidente, eu tinha pedido um destaque apenas, era mais ou menos nesse sentido do que o doutor Libório explicou agora oralmente. Além da diligência que Vossa Excelência se reporta e orienta, é interessante que esse caso acabou que a denunciada de maus tratos passa a ser novamente, sem nenhuma avaliação técnica, a guardiã do idoso. Por isso a preocupação do doutor Libório, inclusive, em saber, através do doutor Mirtil, como é que estão as questões da administração dos recursos financeiros, etc. E a gente sabe que o Estatuto do Idoso estabelece algumas medidas cautelares e importantes para a proteção da pessoa idosa, que podem ser adotadas pelo Ministério Público. É muito grave a gente simplesmente deixar que isso, não, já está com a mulher e acreditar, foi embora, saiu dos meus olhos, e isso continua assim. Então eu concordo com o doutor Libório nesse aspecto, e era esse meu destaque, além das diligências que ele está propondo, que uma vez tendo essas informações, tudo isso nesse conjunto seja repassado ao promotor da comarca de Tabatinga e dê continuidade à apuração, adotando, se for o caso,
as medidas que o Estatuto do Idoso prevê de proteção à pessoa idosa. E não apenas simplesmente a gente atendendo às informações arquivar. Não, o problema foi transferido para lá, nós temos que transferir o processo para onde está o problema. Mais ou menos nesse sentido. Eu só queria dizer o seguinte, que o meu voto não foi modificado. O voto é o mesmo que eu tinha feito. Não é, exato. O que o doutor Caio tinha colocado, outras diligências. Então eu imaginei que ele tivesse outra diligência. Exatamente, foi nesse sentido de... Mas não, essa que eu já tinha solicitado. Eu não tinha aceitado, estava devolvendo. Aliás, isso aí eu conversei inclusive com a doutora Mazé, porque a gente até riu, porque lugar incerto e não sabido na cidade de Tabatinga. Mas o seu voto já contempla essa... Já, sim, não alterei nada. Simplesmente eu esperei que o doutor Caio trouxesse alguma novidade, mas parece que... Muito bem. É porque ele gosta de mim e me deu uma estrelada aí. Todos de acordo? Aprovado o voto do relator. O doutor Caio colocou uma estrela, é uma pessoa que gosta de você, doutora Marizela deve ser apaixonado pelo doutor Flávio, porque estrelou ele em todos os processos. Não fui só eu, não. Mas o doutor... Retirado de pauta o processo com vista ao doutor Evandro Paz de Farias, processos com vista ao doutor Flávio Ferreira Lopes. Vossa Excelência com a palavra, todos estrelados. Todos estrelados, né? É interessante, eu não sei também, não dá para enxergar ali, eu não trouxe o computador, qual seria o primeiro processo estrelado? Porque pela pauta aqui... É o processo 9992, assunto meio ambiente, moradores da estrada da Estanave. Pois é, agora para mim achar isso aqui é que está ruim. Excelência, é só o mesmo motivo em todos, não é nada no mérito. É da resolução? Então, Vossa Excelência poderia explicitar e o relator já... É porque não está acompanhando aqui a ordem dele. A ordem aqui. Vossa Excelência com a palavra, doutora Maria José. Bem, todas as promoções de arquivamento não consta a data de instauração, nem a data do arquivamento. Então, está aqui a poluição do solo nas proximidades da ponte sobre o Rio Negro, que é a primeira. Apurar eventual prática abusiva por parte de intermediadora financeira, que é a segunda. Então, com isso, sem as datas, não tem como você observar, principalmente se foi uma distribuição, se é um procedimento preliminar, se é um inquérito civil, se os prazos foram cumpridos. Porque só diz assim, foi distribuído para tal promotoria e depois diz foi arquivado. Então, se guiar pelo número do auto, que é a única data como referência que se tem, é muito vago. Então, já que eu sei da dificuldade que cada um dos procuradores tem, porque eu também tenho, sou eu que faço os meus, sou eu que mais me atraso para fazer, mas foi reduzido tanto, já retirando-se aquela cota dos processos criminais daqui, então... O mínimo, acho que a gente deveria tentar fazer de maneira uniforme, pelo menos as datas, inicial e a final, para dar para você aferir alguma coisa. Doutor Flávio, o senhor tem como esclarecer isso aqui, inclusive, ficou até decidido, até eu acho que foi o voto da doutora Marizé foi vencido, né, em relação a esses prazos, até para mandar para a corregedoria, parece que foi debatido isso aqui, o voto dela parece que foi vencido. E aí... Eu não sei, mas eu já inclusive orientei os últimos, agora, já estão até colocando no relatório inicial, porque eu faço um relatório primeiro antes do voto, né? Certo. Então no relatório inicial já determinei lá para as minhas assessoras que coloque a data que entrou, a data que terminou, tá entendendo? Para que... Não, a minha assessora, né? Porque a única que ajuda lá é a da Ana também, que eu considero como assessora, embora não seja. Então, esses anteriores, ainda não, nós tínhamos decidido por apenas observar o arquivamento, o motivo do arquivamento. Tá entendendo? Acho que foi isso que causou esse... A senhora quer vista em mesa para verificar essas datas, Excelência? Não, Excelência, já que é vista em mesa, me dê vista mesmo. Só que é vista dos autos. Processos, então, estrelados do doutor Flávio Ferreira Lopes. Tem dois aqui, doutor, que consta da pauta, que foram retirados de pauta. Mas eles foram retirados de pauta porque não constavam lá no Arquimedes, né? O parecer não foi visualizado. Mas depois a minha assessora lá conseguiu colocar. Mas um continua estrelado, só falta um. Não, está aqui retirado de pauta, está escrito aqui. Mas aqui está ele, aqui, os dois processos. Excelência, e sobre o tema de inquérito civil, não ficou decidido nada. Eu estou ainda... solicitando as informações e andei rememorando
só o que aconteceu no Conselho, à época, em 2007 e 2008, e está aqui os pedidos de prorrogação que foram feitos naquela época. O Conselho não concedeu, tá? Mandou para o Procurador-Geral, que era o doutor Evandro, à época, e o doutor Evandro concedeu prazos até 2008, final de 2008. Eu não consegui localizar um prazo que eu tenho certeza que ele concedeu até meados de 2009. Tá? Então, depois disso, que eu vi esses prazos concedidos, embora individualmente a promotoria tem que justificar por que não cumpriu os prazos naquela época. Está aqui o processo. Tá ótimo. Eu fui procurar nos arquivos. Eu tenho usado até 2009, para mim, meu critério, já que foi concedido, até 2009, estou considerando, pelo menos para instaurar inquérito civil. Daí para frente, eu, como sempre, tenho uma posição divergente, mas eu acho até muito bonito ver, se até no Supremo tem quem tenha, não vou ser diferente aqui. Fico com o meu voto, eu não modifiquei. Eu posso até explicar aqui, Excelência, por exemplo... Mas já houve o pedido de vista, Excelência? Não, porque esse aqui, por exemplo, o inquérito civil, só para esclarecer um aqui, esse que ela anotou como primeiro da pauta, que é da Stanab, né? Ele foi instaurado, inquérito civil, em 4 de maio de 2011, certo? Então, se o prazo de 1 ano, ele está dentro do prazo e realmente ele entendeu pelo arquivamento, né? Tá e eu cheguei à conclusão que ele está correto e pedi a homologação. Né? Pois é, então esse aí, Excelência, pode retirar de pauta, mas é isso. Se tivesse essa data, pode homologar. Eu não teria que pedir informação. É apenas que não constou no relatório, até porque... O senhor poderia então, doutor Flávio, anunciar o número desse processo em específico? Esse aqui é o número... Eu acho é o primeiro, Dani. Tem uma sugestão aqui a dar. Só que aqui está 9992. 9992 é o que consta aqui. É, o 2011. É esse aqui. Pelo arquivamento? Pelo arquivamento. Todos de acordo? A data já foi dada pelo relator? Homologação. Todos de acordo? De acordo, Excelência. Aprovado o arquivamento. Me parece que nesse rol aí, doutor Flávio, nós temos 2 de 2008 apenas. Eu acho que talvez esse que interesse mais a doutora Maria José. Tem um de 2010. Muito mais pelo descaso do que qualquer outra coisa. É porque todos quase são 2011, só tem um de 2008. Não, tem 2 de 2008 só. É o 224. É o sétimo, né? Na verdade aqui a gente não consegue, nós estamos ainda perdidos em relação a essa numeração, que tem vários números no procedimento. Na verdade pelo que eu vejo aqui, da doutora Guiomar, que trata Antônio Dias dos Santos, Daci Martins Neves, ensino fundamental e médio, é o que está escrito aqui. E o outro é hospitais e outras unidades de saúde, Ninita Ferreira, Maternidade Estadual do Alvorada. São os dois que são de 2008. Sim, todos esses processos foram pedidos vista pela doutora Maria José. Os dois que foi concedido. Excelência, posso retromarchar? O número 8 não era por questão de data, não. Era por outro motivo, era pelo assento número 9. O número 8 diz pagamento supostamente irregular feito ao magistrado na comarca de Altazes. Tá? Epa! Pois é. Aí eu estou dizendo que, contrariando isso por causa do assento número 9. Outro dia quase que o juiz representa. Tá? Então, olha só, os presentes autos trânsito de procedimento instaurado a partir de ofício da lavra do Dr. Mário Ipiranga Monteiro Neto, com atuação na promotoria da comarca de Altazes, por representação de anônimos e populares do local, que denunciam o suposto pagamento irregular no valor de R$6.000 em razão da hospedagem da banda Calypso e do cantor Daniel, por ocasião do 18º Festival de Altazes. A Procuradoria de Justiça oficiou a Prefeitura de Altazes para prestar esclarecimento. Na minha pauta aqui consta isso como retirado de pauta. O senhor retirou, doutor Flávio? Não, é por isso que eu ia retirar de pauta, porque não estavam sendo visualizados no Arquimedes. Certo. Só que depois a Ana conseguiu colocar, certo? Aí eu trouxe aqui para... Vamos julgar esse, então? Eu tenho aqui o Qual é esse da banda Calypso aí? É o 41... 41.602. Eu coloquei o assento número 9 aí. 41.602, 2010. Vossa Excelência com a palavra. Bem,
presente exauro, trata-se de procedimento instaurado a partir do ofício da Lar do Excelentíssimo Promotor de Justiça, do Mário Ipiranga Monteiro, com a atuação da comarca de Altazes, por representação de anônimos e populares do local que denunciam suposto pagamento irregular no valor de R$6.000, em razão da hospedagem da banda Calypso e o cantor Daniel por ocasião do 27º Festival de Altazes. A Procuradoria de Justiça oficiou a Prefeitura Municipal de Altazes para prestar esclarecimento sobre a denúncia de requisitou cópias do processo de citação que contratou a empresa Ecoartes Estrutura e Produções Limitada e cópia do procedimento administrativo de justificação da inexigibilidade de licitação que culminaram na contratação direta da banda Calypso e do cantor Daniel. Em resposta, a Prefeitura de Altazes encaminhou cópia da procuração otorgada pelo prefeito de Altazes no processo administrativo que culminou a contratação da banda Calypso e do cantor Daniel. Assim, a Procuradoria-Geral de Justiça, em acatamento ao parecer do promotor de Justiça de Assessoria Jurídica, promoveu pelo arquivamento, uma vez que em análise dos documentos acostados aos atos não indicam nenhuma prática de infração penal e nem de onde se poderiam encontrar as provas dos fatos relatados em denúncia anônima e através de comentários de populares, impossibilitando uma investigação mais apurada do caso. Bem como o município encaminhou cópias dos procedimentos de inexigibilidade de licitação para a contratação dos artistas mencionados. Assim, pelo arquivamento e eu acolhi. Excelência, eu não entendi. Onde é que está o magistrado? Foi aí por na isso que eu história? coloquei. Não também. apareceu. Eu não sei como é que surgiu esse magistrado. Porque está o título lá em cima. Pagamento ao magistrado. Ao magistrado, Aí aparece lá Joelma. Magistrado, não, é raro aqui. Eu acho que E foi aí raro. também uma outra situação Foi. é o assento número 9, de novo. Deve ser uma banda magistrada. Não, olha só. O pagamento supostamente irregular. A questão de feito ao conhecer magistrado, da- que marcar o da- caso, da- doutor da- Luiz. do Em razão pedido da de hospedagem da arquivamento. banda Calypso, eu não sei como o magistrado Não, tem foi hospedagem. errado, rapaz. Pois é, isso eu fiquei. Os Não, autos- foi errado, inclusive aqui. Na capa e a menina copiou o assunto, mas está Mas na errado. denúncia. o Não que tem que- nada a ver com o A magistrado. denúncia Pois fala é. do magistrado? Não. Não? Exato, mas. Nesse caso, doutor Flávio, o Conselho já decidiu que vai apenas conhecer da matéria do arquivamento e retorna para arquivamento na Procuradoria-Geral. Isso. Não é isso? Da Procuradoria-Geral. O seu voto retromarcha nesse sentido? Sim, sim. Ok. Todos de Eu não acordo? entendi. Aí eu não entendi no final como é que ficou Vossa Excelência. Não, Homologou. Ele homologou Homologuei, o só que arquivamento, realmente é o mas caso como do- já há a decisão do Conselho, Do que Conselho. essa situação que não se enquadra como um inquérito uma vez que é civil, do Procurador-Geral. o Conselho apenas só pra conhece conhecer. do arquivamento e retorna para arquivamento na Procuradoria-Geral. Eu Todos de retromarco acordo? nesse- Mas Sim, de acordo. aí não é uma improbidade administrativa cuja competência seria do promotor, aí caberia o arquivamento. Sim, mas ele não reconheceu isso aí. Não há reconhecimento porque não há prova disso. Há apenas Excelência, a é história. Aí não, aí Me eu permite, Excelência, é o seguinte, é porque mistura na improbidade, tem a ação civil pública e tem a penal. Então, nesse caso aí, não deu para entender se quando se refere a penal, a gente leva para o assento número 9 na hora, né? Não diz se ingressou com ação civil. Não, porque o se Procurador-Geral aqui, inclusive, também não reconheceu essa improbidade administrativa, porque até que foi comprovado a inexigibilidade da licitação. Então não houve nada administrativo. Então só tinha penal. É. Então não Tribunal conhece Eleitoral mesmo. ontem fez uma Fala de novo aí, eu quero ver. denúncia por prática, suposta prática, né? E ele entendeu o seguinte, improbidade lá no eleitoral aqui não. Aí mandou simplesmente absolver. Certo, Foi, né? certo. Todos de acordo? Então, conhece-se da matéria e remete-se para Qual arquivamento na seria o outro que está Procuradoria-Geral. em dúvidas aí, o do 2008, excelência? Não, os demais com. Ah, ela pediu vista. Pediu vista. Vamos julgar os dois únicos que não têm pedido de destaque. Qual é? É o processo 46659-2011. Classificação ou preterição. Polícia Civil, Rômulo Zurra. Doutora Cláudia Maria Raposo da Câmara, 54ª Promotoria de Justiça. Aqui está. Qual O é primeiro. aqui, querido? Vem aqui. Quinto. Deixa eu ver aqui o quinto. Excelência, eu faria uma sugestão aos nossos companheiros da informática. Eu tenho a impressão Quinto. que se ao invés de wireless nós tivermos um cabeamento, é mais rápido no acesso. Às vezes a gente está aqui tentando acessar rapidamente ao voto e não está conseguindo. Eu não sei se é possível colocar cabeamento
eu acho que talvez dê uma agilidade maior. Eu tenho impressão. Vamos verificar isso. É bom verificar, só porque às vezes... A lógica do wireless é exatamente o contrário, mas vamos ver se... É a comodidade. A comodidade, mas o cabeamento ele é mais rápido. A velocidade do wireless é maior. Não. Coloque especialista. Não, temos um especialista ali, nosso amigo, cadê o? Tá aí? Isso aí. Vamos verificar Bem, isso, esse doutor. aqui, excelência, Não, inclusive... estou procurando daqui o cabeamento é mais Esse rápido. aqui é uma distribuição e até para tá bom. efeitos de prazo, Tem uma foi solução. feito dentro do prazo, porque foi instaurado dia 6 de dezembro de 2011 e foi terminado no dia 16 de dezembro de 2011. Mas esse não tem destaque, excelência. É só para fazer a leitura para Bem, pedir destaque. Bem, eu concordei e homologuei com o arquivamento, uma vez que tratava-se de preenchimento de 314 vagas de delegado de polícia que estão ociosas no estado do Amazonas, inviabilizando o pleno funcionamento da estrutura da Polícia Investigativa Amazonense com reflexos negativos na capacidade operacional da instituição. Isso foi uma representação feita pelo senhor Rômulo Zurra e Luiz Castro. Tá. A 40ª Proder informou o Ministério Público do Amazonas, ingressou com ação civil pública em epígrafe com o fito de obter provimento jurisdicional que comine ao Estado do Amazonas, proveu prazo de 12 meses os distritos policiais dos municípios do interior do Estado do Amazonas com delegado de polícia de carreira devidamente concursado junto à administração pública. Inclusive juntou cópia do expediente encaminhado pelos interessados nos autos processuais. E assim promoveu pelo arquivamento, uma vez que já existe uma ação civil pública nesse sentido. Certo. E eu concordei. Todos de acordo? Excelência, esse senhor Não há, não tem o que discutir. Não há o que discutir. Porque está dentro do prazo. Aprovado, então, voto relator. O próximo é o processo 2243/2008. Qual da pauta? Da pauta é o O número 7º. é o 7º. Acompanhar a conclusão da obra Criação de Unidade Básica de Saúde de Antônio. É essa? Isso. Então, bem, isso aqui é uma ação civil, é um inquérito civil, né, instaurado em 16 de dezembro de 2008 e concluído com pedido de arquivamento em 20 de dezembro de 2011. Excelência, você mantém o pedido, porque tem que ver se foi pedido prorrogação. Mas não consta aqui o destaque. Nesse é o número. Qual é o nome? 7º. Não há pedido de destaque. Ah, é inquérito civil. Realmente esse não tem destaque. Eu posso fazer tipo ele, vou fazer um destaque, uma estrelinha aqui Esse que também. não tem destaque, está aprovado. Está aprovado, não precisa nem ler. fazer leitura. Apenas a leitura, tem que ler. Não, excelência. Ah, certo, a leitura, certo. O chamamento do processo. Só o Só o chamamento. chamamento. Só diz o número do processo. Todos de acordo, então? Isso, excelência. Aprovado. Processos com vista à doutora Maria José Nazaré. O doutor Roque botou 2 vistas aí porque não viu o processo. O motivo. Vamos aprovar os outros 2 que não tem destaque, então? Não, na verdade eu até já retirei já tirei as estrelas dos processos da doutora Maria José. Já tirei. Tirou? Tirei os destaques, né? É que eu não estava conseguindo acessar da minha sala às manifestações. Né? As manifestações da doutora Maria José é uma coisa muito importante, essa nova forma de julgamento, ela exige um relatório um pouco melhor por parte das nossas assessorias. Né? Seria muito bom, inclusive, Excelência, até para ganhar tempo, que nós imaginássemos também que, se fosse possível, a gente ter acesso aos pareceres escritos dos colegas. De forma que, por exemplo, relatório é relatório, basta uma simples conferência, eu posso perfeitamente adotar o relatório já existente. Isso. E a gente ganharia tempo. Tempo. Eu estou com um processo lá que tem quase 20 volumes. Excelência, escrito e
Excelência tem acesso ao parecer voto. Quer mais escrito? Não. Eu queria ter Ele acesso. queria que fosse escaneado para Não, todos verem. imagine, por exemplo, nesse caso específico. Eu acho que com a estrutura que nós temos, eu acho que só vai arranjar trabalho. Não, Excelência, pelo contrário. Deixa eu lhe dizer o que eu estou querendo fazer. Isso eu já faço regularmente. Quando tem um processo com esse volume todo, como no caso desse que eu estou trabalhando, com 20 e poucos volumes, eu ligo ao colega e peço que ele disponibilize o parecer. Por quê? Porque eu praticamente adoto o relatório já constante lá, com todas as informações detalhadas, quando foi encaminhado, o que foi pedido, porque é muito mais prático. E aí eu vou diretamente ao mérito. Não é pelo contrário, viu, doutor Libório? É, na verdade, uma economia de tempo de nossa parte. Porque eu posso adotar o relatório já existente, eu chupo para o meu relatório dizendo assim, adoto o relatório e transcrevo o relatório do colega. Né? Copiar o relatório e colar. Então, já que foi retirado, Consta. já que foi retirado o destaque, eu passo a leitura para aprovação. Processo 42678-2010, inquérito civil. Processo 36123-2011, procedimento preparatório. Processo 7530-2008, inquérito civil. E processo 27984-2011, procedimento preparatório. Todos de acordo com o voto? Aprovado. Processo com vista ao doutor Públio Caio Bessa Cirino. Processo 23428-2008, inquérito civil. Procedimento preparatório 46672-2011. Procedimento preparatório. E processo número 49003-2011, notícia de fato. Sem destaque, todos de acordo? Aprovado. Ainda um processo aqui, que, pela urgência, me foi falado pela doutora Maria José Nazaré, é um pedido do doutor Ítalo Klinger Rodrigues do Nascimento, para autorização para continuar frequentando o curso de mestrado em Direito Ambiental na Universidade do Estado do Amazonas. Já apareceu escrito aqui, voto escrito, e o voto é no sentido do deferimento do pedido, nos termos do que foi formulado, para afastar o promotor de justiça Ítalo Klinger Rodrigues do Nascimento de suas funções, até o término regular do curso de mestrado que participa, conforme a resolução número 143/2004 deste Conselho Superior do Ministério Público. É o voto. Todos de acordo? Excelência, Ele já foi afastado pelo Conselho? Por 2 anos, eu me recordo. Em 2004, né? Sim, Não, Excelência. não, 2004 não, para aí. Tá, a resolução tem. Não, ele está naquele período do afastamento, Excelência, que a primeira vez ele pediu para ficar convocado. Ele tinha o relator, o voto do relator... A resolução, desculpe, é 581/2011. O voto do relator, o eminente procurador doutor Francisco Cruz, foi pelo afastamento, os 2 anos. E o promotor convencionou, ficou trabalhando esse tempo todo. Agora chegou uma fase, segundo ele, que não dá para ele trabalhar, que está na fase final. Então ele veio ao Conselho pedir para agora afastar, já por esse último período. Todos de acordo? Não, Aprovado. Para aí, Excelência. Eu não sei, assim, você sabe, eu tenho um maior carinho pelo doutor Ítalo, aliás, 5-1. Não, eu sei, calma, Excelência. Ele chupar o relatório aqui. Doutor Libório está querendo chupar o direito que eu tenho de... Não, mas a minha preocupação é o seguinte, como ficaram, não é o primeiro caso de colegas que frequentaram o mesmo curso de mestrado, e eu não sei se esse direito foi dado a todos. Não, mas o direito a frequentar, o Conselho já deu. Não, exato. 2011. Não, mas o que está sendo pedido por ele agora é o afastamento que, na época, já havia sido concedido. Só que ele pretendeu continuar trabalhando. Não foi isso, doutora? O voto do relator
era para conceder o afastamento. Para afastar. O conselho, atendendo ao nós pedido falamos dele, dele. concordou com a segunda fase, tá? Que ele trabalhasse. Sim. A questão do afastamento é vencido porque já foi. Há uma decisão. Não. Isso aqui. Não, exato. Não está aqui em discussão. Deixa eu deixar muito claro. Não está em discussão aqui o trabalho desenvolvido pelo Dr. Ítalo. Reconheço, desde o tempo do seu decano Tama, em que desenvolvia trabalhos na área de meio ambiente, que teve a presença, inclusive, da doutora Maria José. A questão é só de que me parece que outros colegas do interior já frequentaram o curso e não tiveram o mesmo afastamento da coisa. Mas tudo bem, eu acompanho. Isso. Eu continuo falando uma coisa que Vossa Excelência não está entendendo. Eu estou entendendo, doutor. Recentemente. Doutor Gebe, doutora Vânia, doutora. Nós tivemos vários aqui. Mas porque nunca pediram. A colega doutora tudo bem. Laís falou para mim, estou numa correria, estou fazendo a tese, estou para defender. Por que tu não pedisse o afastamento para a defesa da tese? Sim. Eu disse, não, eu dou conta. Quer dizer, está aí também previsto, né? Além dos 2 anos do outro. E os outros colegas não vieram aqui fazer a solicitação. Se ele estivesse fazendo mestrado fora do estado do Amazonas, por exemplo, ou fora do país, estaria afastado. Não, eu concordo. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a sessão ordinária. Ao mesmo instante, declaro aberta a pauta da reunião extraordinária deste Colégio do Conselho Superior do Ministério Público a ser realizada nesse dia 13, às 11 horas. Leitura do ordem do meu dia. Pedido de afastamento, viu, Excelência? Hein? Estou entrando com o meu pedido de afastamento. Estou exatamente na mesma fase. Remoções na capital. Edital número 01, 2012, Conselho Superior. Conselho Superior. Essa linguagem. Na capital. Edital 01, 2012, Conselho Superior. 8ª Promotoria de Justiça com atuação junto à 10ª Vara Criminal. Critério antiguidade. Promotor de justiça mais antigo é o Dr. Geber Mafra Rocha e o segundo, o Dr. Davi Santana da Câmara. Como vota o doutor Públio Caio? Mais antigo, obviamente. Dr. José Roque? Sem dúvida, Excelência. Há uma discussão aí, porque os dois não cumprem o período estabelecido pela legislação, mas os dois estão exatamente na mesma situação, né? Portanto, eu acompanho. Doutora Maria José Nazaré? Doutor Nicolau Libório? Eu faço apenas uma observação que foi produto de uma conversa que nós tivemos com alguns colegas, que o doutor Geber, tanto quanto o doutor Davi, eles foram promovidos no dia 18 de julho do ano passado, na mesma data. Quando foi no dia 23 de setembro de 2011, o doutor Geber pediu remoção. Tá. O que aconteceu? O que é que diferencia no momento? Já que nenhum dos dois preenche aquilo que está previsto no artigo 264, um ano na comarca. Os dois estão menos de um ano na comarca. O que diferencia é que o ato do doutor Geber é anterior. É 165, o ato 165, e o ato do doutor Davi 166. Então quem fica o mais antigo na lista? Doutor Geber. Então por isso eu voto no doutor Geber. Pelo doutor Geber. Excelência, ainda que fosse para as regras de desempates que foram promovidos no mesmo dia, eu andei fazendo essa análise também, o doutor Geber ganharia. Então, estou bem tranquilo. Doutor Flávio Lopes? Declaro o doutor Geber Mafra Rocha removido para a 8ª Promotoria de Justiça com atuação na 10ª Vara Criminal. Remoções no interior. Edital número 044/2011, Conselho Superior do Ministério Público, Promotoria de Justiça da Comarca de Boa Vista do Ramos. Critério antiguidade, promotor de justiça mais antigo, Igor Starling Peixoto. Doutor Públio Caio, como vota? Respeitando a antiguidade, Excelência. Doutor José Roque. Igualmente, Excelência. Doutora Maria José Nazaré. Da mesma forma, filho. Doutor Nicolau Libório. Do mesmo jeito, Excelência. Doutor Flávio Lopes. Mas, Declaro o doutor Igor Starling Peixoto removido para a Promotoria de Justiça da Comarca de Boa Vista do Ramos.
Edital número 04/2012, Conselho Superior, Promotoria de Justiça da Comarca de Urucurituba. Critério, merecimento. Excelência, Havia dois promotores de Só uma justiça. questão, Excelência, só perdão. Existem outros candidatos, há uma discussão prévia, salvo engano aqui, do doutor Fischer, que ele discute a lista de antiguidade estabelecida. Foi superado. Só um minuto aqui. A questão foi superada, já houve decisão sobre isso. De quem? Procurador-geral. Foi endereçado a ele. Não há recurso em relação a isso para ex-colegiado? A questão é que, dessa situação, Sim. doutor Roque, apenas para esclarecer, o entendimento deste subprocurador-geral de Justiça é que, na realidade, o doutor Fisch teria sim razão. Ocorre que a Procuradoria-Geral de Justiça, à época, apenas atendeu uma determinação do Conselho Nacional. Mas Essa questão, eu acredito, o doutor Fisch logrará certamente êxito no judiciário, não mais aqui na via administrativa. Porque, apenas um esclarecimento, eu não sei se consumou isso aqui na via administrativa. Eu até, diante dessa situação, procurei me inteirar do assunto e encontrei uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi repassada inclusive por uma colega que viu a discussão e encaminhou e disse: olha, tem uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, é do mandado de segurança número 29.196, em que ele fala sobre, diz a ementa, procedimento de controle administrativo, direito de participação em concurso de promoção por merecimento negada pela Administração Superior do Ministério Público, pedido para integrar a lista, improcedência. Aí vem legislação federal estadual. Legislação federal estadual e a resolução deste Conselho Nacional são uníssonas no sentido de que, para a promoção por merecimento, o membro do parquê deve ter um tempo necessário para o exercício ou efetivo exercício. 2. Não se vislumbra tal requisito no caso em tela, pois os requerentes não foram aprovados no 10º concurso, quando da posse dos outros candidatos em 2006. Então, conclui-se que os requerentes não possuem o tempo necessário para o efetivo. Mas o 3 é que vem a questão. Mas é isso que eu acabei de falar, Excelência. No Não ponto há... de vista no judiciário, e é onde o senhor está mencionando essa decisão, eu tenho absoluta certeza, convicção do direito do doutor Fisch. Agora, do ponto de vista administrativo, eu não vejo como a Procuradoria-Geral desrespeitar a decisão, porque é uma decisão para cumprimento. Aqui diz aqui o terceiro item. Não há Eu como concordo dar com Vossa efeito Excelência. retroativo à nomeação, posse e exercício dos requerentes, Sim. tendo visto que não eram candidatos aprovados junto a candidatos. As decisões dos tribunais reiteradamente têm dito que a decisão reserva a vaga, não a antiguidade. Não atividade. Exatamente. Mas só que a administração se vê impossibilitada de desrespeitar a decisão do Conselho Nacional. Com certeza, porque deveria, se fosse o caso, à época teria que ter ido ao Supremo para discutir a decisão do CNMP. Sim, senhora. É dessa forma que entende a Lá administração. que ele tem que discutir. E é lá que ele tem que discutir, não aqui. Não, eu concordo. Do ponto de vista administrativo, nós não podemos... Até eu me resignei com aquela decisão que além de reservar o lugar do promotor de justiça, ele reservou também a antiguidade. Que é inaceitável. O que eu entendo também... Que é inaceitável. Dessa mesma Porque forma. é inaceitável, porque posse é posse, é uma situação de fato. É uma situação... Exatamente. Eles estão, na verdade, presumindo que o sujeito é mais antigo do que o outro. Eu Não é mais disse antigo. isso no despacho que assinei, dando cumprimento à decisão do Conselho Nacional. Mas, infelizmente... Isso. Né? Perfeito. Com esses esclarecimentos, eu acho que temos que tocar mesmo. Sim. Edital número 004/2012, Conselho Superior do Ministério Público, Promotoria de Justiça da Comarca de Urucurituba. Critério merecimento: havia 2 promotores de justiça inscritos, houve a desistência da doutora Renata Cintrão Simões de Oliveira e o único concorrente é o doutor Daniel Leite Brito. Doutor Públio Caio, com a palavra. E assim ou seja, Excelência. Doutor José Roque.
Havendo apenas um candidato inscrito, nada a opor, nada que contrarie as regras estabelecidas quanto ao doutor Daniel, portanto, não merece promoção. Doutora Maria José. Doutor Nicolau Libório. Isso ainda é longa, excelência. Candidato único não pode tirar em segundo lugar. É ele. Doutor Flávio Lopes. Eu gostaria... Doutor Flávio Lopes. Também, excelência, eu voto, concordo com a promoção, inclusive até eu acho que eu lamento o cara sair de Itacoatiara para Urucurituba, né, meio complicado, mas... Exatamente, era exatamente então, isso que eu ia até comentar, excelência. Claro que já está decidido, mas eu acho que a doutora Renata tomou a decisão certa, porque eu acho que toma essas decisões quem acredita que o Conselho, numa promoção efetiva de merecimento para uma comarca mais próxima de grande volume de trabalho, isso seja reconhecido. Doutora, lamento pelo doutor Daniel, que sai de uma comarca de Itacoatiara para ir para uma de Urucurituba, que eu acho que aí é uma regressão na carreira, com todo respeito, opinião pessoal. Já disse isso em outras manifestações quando analisei trabalho, mas a doutora Renata operou muito bem em desistindo de concorrer. Então declaro removido o doutor Daniel Leite Brito para a Promotoria de Justiça da Comarca de Urucurituba. Edital 05/2012, Promotoria de Justiça da Comarca de Beruri. Critério antiguidade, o promotor de justiça mais antigo, com a desistência da doutora Renata Cintrão Simão de Oliveira, da mesma forma. Promotor de justiça mais antigo, doutora Romina Carmen Brito Carvalho. Doutor Públio Caio. Você da remoção pela antiguidade. Doutor José Roque. Igualmente, senhor. Doutora Maria José Nazaré. Doutor Nicolau Libório. Doutor Flávio Lopes. Amém. Declaro removida por antiguidade para a Promotoria de Justiça da Comarca de Beruri a doutora Romina Carmen Brito Carvalho. Encerrada a pauta, muito obrigado a todos pela presença. Declaro encerrada esta sessão.